No coração do deserto egípcio, um homem caminhava descalço entre as dunas. Suas vestes eram um único trapo de linho. Seu corpo trazia as marcas de anos de jejum, vigílias e trabalhos pesados sob o sol inclemente. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha deste mundo. Serapião havia acabado de fazer algo que deixou até os monges mais austeros perplexos. Ele vendeu o Evangelho, o próprio livro sagrado que carregava, para alimentar um faminto. Quando questionado por um irmão sobre onde estava sua única possessão, ele respondeu com serenidade: "Vendi aquele livro que sempre me dizia: vende tudo o que tens e dá aos pobres." Mas isso não foi nem o ato mais radical de sua vida, porque houve um dia em que Serapião, para salvar uma alma, fez o impensável. Vendeu a si mesmo como escravo. Serapião, chamado o Sindonita, por vestir apenas uma túnica simples de linho, viveu no século IV, durante o florescimento do monaquismo cristão no Egito. Era a época em que milhares de homens e mulheres abandonavam as cidades do Império Romano para buscar Deus na solidão ardente do deserto. Ali, nas vastidões da Tebaida e da Nitria, nasceu uma forma de vida cristã que marcaria para sempre a Igreja. A vida eremítica, onde a alma se despoja de tudo para encontrar o tudo que é Deus. Serapião não nasceu no deserto. Ele deixou a vida comum nas cidades do Egito, conhecendo de perto as riquezas e seguranças humanas, até que sentiu em seu coração um chamado irresistível. As palavras de Cristo ecoavam em sua alma dia e noite. "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me." E Serapião obedeceu literalmente. Distribuiu tudo aos pobres até a última moeda, e partiu para o deserto, levando apenas uma túnica de linho e um exemplar dos Evangelhos. Nos primeiros anos, viveu sob a orientação dos grandes padres do deserto. Aprendeu com eles a oração contínua, o jejum severo, a vigília noturna e, acima de tudo, a humildade profunda que destrói o orgulho humano. Mas Serapião tinha uma marca particular. Sua caridade era tão ardente que beirava a loucura aos olhos do mundo. Ele não conseguia ver um necessitado, fosse do corpo ou da alma, sem dar-lhe tudo o que possuía, até a si mesmo. A vida de Serapião se desenrolava entre extremos que desafiam a compreensão humana. Ele passava dias inteiros sem comer, orando de joelhos sobre a areia quente, repetindo sem cessar o nome de Jesus. Quando a necessidade de sobrevivência se tornava urgente, aceitava algum pequeno trabalho: tecer esteiras de palha, carregar água para os peregrinos, apenas para conseguir o mínimo necessário. Mas esse mínimo nunca ficava com ele por muito tempo. Um dia, enquanto caminhava pelas rotas que levavam a uma cidade pagã, Serapião percebeu um homem vivendo em profunda miséria espiritual. Era um ator de teatro, envolvido em uma vida de vícios e imoralidade, completamente afastado de Deus. Serapião sentiu em seu coração que aquela alma estava em perigo eterno, e foi tomado por uma compaixão sobrenatural que o levou a fazer algo que nem os monges mais experientes ousariam. Ele decidiu vender-se como escravo para aquele homem. Procurou um mercador e disse: "Vende-me como escravo e dá o dinheiro aos pobres." O mercador, surpreso, aceitou. Por 20 moedas de prata, Serapião foi vendido àquele ator pagão e tornou-se seu servo. Trabalhava em silêncio, jejuava em segredo, orava de madrugada quando todos dormiam. Não pregava com palavras, pregava com a vida. Sua presença era uma profecia silenciosa do amor de Cristo. O ator e sua família, vendo aquele escravo estranho que não roubava, não murmurava, não reclamava, mas trabalhava com alegria e paz, começaram a fazer perguntas: "Quem és tu? Por que ages assim?" E Serapião, com simplicidade, falava de Cristo, do Deus que se fez escravo para nos libertar.
do amor que se abaixa até o pó para erguer o homem caído. A graça de Deus operou. O ator converteu-se, sua esposa converteu-se. Toda a família abraçou a fé cristã. E quando descobriram que Serapião era um monge livre que havia se vendido por amor a eles, quiseram recompensá-lo, cobri-lo de honras, devolver-lhe a liberdade com presentes. Mas Serapião recusou tudo. Pediu apenas que vivessem como cristãos autênticos e partiu novamente para o deserto, mais pobre do que antes, mas com o coração transbordando de alegria por ter salvado aquelas almas. A vida de Serapião é um comentário vivo do Evangelho. Cada ato seu era uma palavra de Cristo tornado carne, tornado realidade concreta no deserto. E através de seus gestos, Deus revelava verdades profundas sobre a vida cristã autêntica. A primeira verdade que Serapião nos ensina é sobre o despojamento total. Cristo disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Serapião compreendeu que não basta ser pobre exteriormente. É preciso ser pobre no coração, no espírito, na vontade. É preciso chegar ao ponto em que nada do que possuímos nos possui. Ele vendeu até o Evangelho, mas o fazia porque tinha o Evangelho gravado no coração. Não precisava mais do livro porque tinha se tornado o próprio livro vivo. Em outro momento de sua vida, enquanto caminhava pelas rotas do deserto, Serapião encontrou um homem reduzido à mais extrema miséria, quase nu, tremendo de frio apesar do calor, sinal de que a febre o consumia. O homem implorava por ajuda, mas os viajantes passavam apressados. Serapião não tinha dinheiro, não tinha alimento. Tinha apenas a túnica de linho que vestia. Sem hesitar, tirou-a e cobriu o enfermo, e seguiu nu pelo deserto. Um monge que o conhecia, ao vê-lo naquele estado, perguntou escandalizado: "Pai Serapião, quem te despojou assim?" E ele, apontando para o evangelho que ainda carregava, respondeu: "Este livro me despojou." Mas a história não terminou ali. Dias depois, o mesmo monge voltou a encontrá-lo e viu que Serapião não tinha mais nem o livro sagrado. "Onde está o Evangelho?" perguntou. E Serapião, com a mesma paz de sempre, explicou: "Eu o vendi para alimentar um faminto, e quando me perguntei se fiz bem, lembrei que naquele mesmo livro estava escrito que devo vender tudo e dar aos pobres." A segunda grande lição de sua vida está na caridade heróica. São João escreveu: "Se alguém possui bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele?" Serapião jamais fechou o coração. Mesmo quando nada tinha, encontrava algo para dar. E quando não tinha mais nada material, dava-se a si mesmo, sua presença, sua oração, sua própria liberdade para salvar almas. Os padres do deserto que conviveram com Serapião registraram seus ensinamentos. Ele dizia: "O monge deve estar sempre pronto a morrer para si mesmo. Enquanto houver em nós algum apego, seja a uma túnica, seja a um livro, seja até a nossa própria reputação, ainda não morremos completamente. E Cristo nos pede a morte total para que possamos viver totalmente nele." Um jovem monge certa vez perguntou a Serapião como vencer a tentação da avareza. Ele respondeu: "Dá, simplesmente dá. Cada vez que deres, arrancas uma raiz do apego. E quando não tiveres mais nada para dar, dá teu tempo, dá tua oração, dá a ti mesmo. E um dia descobrirás que, ao dar tudo, recebeste aquele que é tudo." Serapião também ensinava sobre a humildade através do silêncio. Ele não proclamava suas obras, não contava quantas vezes havia jejuado ou quantos pobres havia socorrido. Sua santidade era discreta, escondida, conhecida apenas por Deus e por aqueles que tinham olhos para ver. Nisso, ele seguia o próprio Cristo que disse: "Quando deres esmola,
que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas talvez o ensinamento mais profundo de Serapião esteja em sua compreensão da liberdade cristã. Ele era livre porque nada o prendia. Podia ir a qualquer lugar porque não tinha casa. Podia ajudar qualquer pessoa porque não tinha compromissos que o impedissem. Podia servir a Deus totalmente porque nenhum ídolo disputava seu coração. Podia até vender-se como escravo porque já não se pertencia inteiramente a Cristo. Esta é a liberdade dos filhos de Deus. Não a licença para fazer o que se quer, mas a capacidade de fazer o que Deus quer, sem os obstáculos que nós mesmos criamos através de nossos apegos. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre o despojamento que Cristo nos pede, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e os exemplos dos santos que nos mostram o caminho para o céu. Serapião morreu como viveu, sem nada a não ser Cristo. Dizem que foi encontrado em uma caverna do deserto, ajoelhado em oração, com as mãos erguidas para o céu. Seu corpo estava consumido pelos anos de penitência, mas seu rosto brilhava com paz. Ao lado dele não havia túnica, não havia livro, não havia provisões, apenas a areia do deserto e o silêncio de Deus. A Igreja Católica o venera como santo, inscrito no Martirológio Romano. A Igreja Ortodoxa também o celebra, mas Serapião não buscou veneração. Ele buscou apenas uma coisa: Cristo. E encontrou. E nesse encontro, descobriu que tudo o mais é palha, pó, ilusão passageira. Sua vida nos interpela com força. Quantas vezes dizemos seguir a Cristo, mas nos agarramos às seguranças do mundo? Quantas vezes lemos o Evangelho, mas não o vivemos radicalmente? Quantas vezes dizemos amar a Deus, mas nosso coração está dividido entre Ele e 1000 outras coisas? Nem todos somos chamados a deixar tudo como Serapião deixou. Nem todos somos chamados ao deserto, à pobreza exterior absoluta, a vender-nos como escravos. Mas todos, sem exceção, somos chamados a deixar que Cristo seja o tudo do nosso coração. Todos somos chamados ao despojamento interior, à liberdade dos filhos de Deus, à caridade que não mede custos quando se trata de amar. Serapião nos exame com suas perguntas silenciosas. O que me impede de seguir a Cristo totalmente? O que me prende ao chão quando Ele me chama para voar? Que ídolos sutis ocupam o trono do meu coração que pertence só a Deus? O santo do deserto nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem possuímos. Ou melhor, em quem nos possui. Porque no fim, quando tudo passar, dinheiro, bens, honras, prazeres, só uma coisa permanecerá: o amor. O amor que deu tudo. O amor que se despojou até a cruz. O amor que se vendeu como escravo para nos libertar. O amor que é Cristo. Que São Serapião, o Sindonita, interceda por nós, para que tenhamos a coragem de soltar aquilo que nos impede de voar, e que, como ele, possamos um dia dizer com verdade: nada tenho, mas tenho tudo, porque tenho Cristo. Amém.